Então, queria dizer-te que, em primeiro lugar, que apreciei muito o momento que passámos ontem e que, ironia ou não do destino, coincidiu com uma fase em que podemos retomar este projeto, pois tanto eu como o Miguel, devido à nossa vida profissional e aos negócios, fica difícil conciliar o nosso projeto com a fase de verão e encontramos, ironia do destino, por coincidência com um amigo nosso e não podia pensar numa maneira melhor de realmente voltar a este mundo dos podcasts do que com uma pessoa como tu, que estás numa perspectiva diferente, que vem de um país diferente. Nasceste em Inglaterra, certo? Nasci. E o que é que te trouxe a Portugal? Foi há 30 anos que, naquela altura, diretamente foi o ensino. Eu sou qualificado como professor de inglês e naquela altura era uma oportunidade de viajar. Portanto, eu decidi para vir para Portugal e assim comecei na beira interior, numa pequena aldeia que chama-se Belmonte. Então foi através desta oportunidade de... Desculpa interromper-me, quantos anos é que tens, Tom? Desculpa, 63. 63. São com 33 anos vieste para Portugal? Sim, em 1992. E então decidiste ficar na Beira. O que é que te levou até esse sítio em particular? Para a Beira? Foi os rios. Olhei no mapa, penso assim, ou era Porto, grande cidade, ou era Belmonte, com rios cheio de truta, e eu era pescador. E então decidiste fixar-te? Sim, achei sou um homem mais de campo do que cidade. E como é que divergiste do ensino para todos esses interesses que tu tens? Bem, por acaso o ensino foi por causa eu tinha um grau muito elevado de certificado para ensinar inglês, e isto foi por causa da música. Portanto, de facto, foi a música que leva-me a ter o grau assim, muito elevado em termos de ensino. Devido à música, devido à tua prática de música? Não, foi no sentido das provas de ensino em inglês como língua estrangeiro. Eu utilizei a música de uma forma para ensinar. E deram-me um grau muito alto de certificado. Então eu penso assim, a tua prática de ensino, sim, através de implementares canções, sim. Na aprendizagem dos alunos, surtiu muito efeito e tu foste bem classificado por isso. Foi. E como é que surgiu essa ideia de implementares um sistema diferente? Porque sou músico e sempre música era no primeiro lugar, e como atingiu este grau muito alto, porque os avaliadores de qualidade acharam que foi uma coisa muito bom, deram-me um grau muito alto, que era raramente um nível A. Então comecei a utilizar nas aulas. Então os alunos, às vezes, que eu tive na altura em Covilhã, alguns deles era formação profissional, tinha casacos a pele, com o cabelo muito... E eles tinham 6 horas, coitados, de inglês por semana. Então como é que eu ia ensiná-los? Assim, com livros de gramática, não ia dar, não é? Portanto, eu escrevi música e canções para ensiná-los. Adaptadas ao ensino. Sim, portanto, eu cheguei, na altura, subi as escadas com guitarra. Eu tinha bater umas palmas para mim. Tá, se não levei a guitarra, mal. Então foi assim, eles adoravam as aulas e foi assim que eu ensinei. E dizes que a música esteve presente desde sempre. Com quantos anos é que aprendeste? Eu fui para uma escola assim particular, um daquelas colégios assim, britânicas, assim, boarding school, Cheltenham College. Naquela altura eu interessei muito para a música rock. Foram os anos 70 e aprendi a tocar guitarra ali e comecei a minha vida musical. Sempre conciliaste então estudos com a música, no sentido de concertos? Pois, não sei, acho que os meus pais queriam outra coisa para mim, não é? Que era coisa assim, normal.
vai para a universidade, assim o mundo vai ser um oyster, vai ser oyster. Yeah, you can express in English if you want to. So the world is your oyster. Tens uma concha. Então queriam que eu seja outra coisa, não é? Então a única coisa que eu sei daquele colégio, que era o Cheltenham College, muito assim, daqueles colégios assim privados e a única coisa eu levei, eu tinha um tutor, chama-se isso, que é um caso que avisou-me sobre as carreiras. Então, este papel que eu ainda tenho hoje diz assim, falamos com Thomas sobre 63 carreiras, mas aparentemente eu só queria ser uma música de rock. Portanto, ok, então tentaram-te encaminhar para uma carreira profissional, mas tu sempre decidiste que querias que a música tivesse presente na tua vida. Sim. E isso foi um caso de follow your passion? Ou simplesmente... Eu digo isto porque eu por acaso vi pelo aquilo que me apercebo de ti e pela breve conversa que nós tivemos, que a nossa amizade data de há um dia atrás, tu és uma pessoa que és impulsiva num sentido de seguir os teus interesses, não és muito preocupada com o que é a norma ou o que é o seguro, vais atrás de uma espécie de chamamento. E eu, curiosamente, é um dilema que eu gosto de estudar e investigar, e há um livro curioso que se chama So Good They Can Ignore You, penso que é assim, de Cal Newport, em que ele diz que follow your passion pode ser um conselho perigoso, num sentido de que ele até nesse livro ele faz referência a um estudo de Yale em que ele pega em pessoas de vários âmbitos, de vários tipos de carreiras diferentes, desde música a técnicos de contabilidade, e ele descobre que a mesma percentagem de pessoas across the field que consideram que ir para aquela carreira é um chamamento é a mesma. Por exemplo, tanto para uma técnica administrativa como para um doutor. E a sabedoria empírica que nós temos é que provavelmente uma profissão como a medicina é algo que existe desde dentro da pessoa, querer ajudar, querer cuidar, querer ser doutor. E ele contra-argumenta a questão da paixão, num sentido de que tu realmente sabes que algo é a tua paixão se tu te dedicares a seja o que for que estiveres a fazer e realmente tiveres a percepção que és bom no que fazes. Consideras que foi esse o caso ou achas que era algo que já estava dentro de ti, a questão musical? A questão musical foi, a música sempre estava ali, agora eu segui outros caminhos. Pensado às vezes, lembro-me de ter 25, 26 anos e pensava dinheiro um pouquinho para naqueles anos e comprar uma casa e isto tudo. E graças a Deus aquilo nunca... Eu sempre voltei para a mesma coisa que queria. Sempre implementaste aquela aprendizagem nas tuas diversas áreas que tu te dedicavas. Sim. Agora eu estou a ver, assim, olhando para trás, que de facto o que realmente dá uma motivação, motiva-me é a aventura. Eu acho que a vida tem que ser uma aventura. Por isso... A música foi sempre a minha paixão, ainda hoje são as minhas asas, assim, musicais. Mas estou a fazer muitas outras coisas que realmente também são a minha paixão. É o sentido de aventura. Para mim foi sempre a motivação. Eu fugi a vida de escritório e essas outras coisas que eu já fiz, mas realmente estava a levar-me a uma estagnação, quer dizer, porque a não fazer aquilo que nós queremos, desejamos, sonhamos, é um erro muito grande. Especialmente, nós somos muito condicionados pela não é, necessidade de ganhar dinheiro, a pagar as contas. Ou seja, chegamos ao fim da vida e olhamos para trás e pensamos assim, tenho uma vida de sucesso porque eu consegui pagar as contas todas. Não, é ridículo. Ou seja, as contas estão sempre lá. Agora, a vida para mim é uma aventura. Nós, como crianças, sonhamos... Gostamos de aventura, todos de nós, né? Seja aqui na Ilha do Pico, seja nas Ilhas Britânicas. Queremos aventura. E
crescemos e depois a responsabilidade, ganhar vida, pagar as contas e é quase como se fosse a aventura é para só crianças. Não. Eu acho que a vida tem que ser uma aventura, é para ser uma aventura. O dia em que já não temos aventura, já morremos. E tu abandonas a carreira de ensino e agora a música é a tua principal fonte de rendimento? É sim, eu cheguei a uma altura em que pronto, já tinha feito muitos anos de ensinar de inglês, gostei. Chega um ponto em que realmente também estava a ganhar mais para fazer concertos e tal. Então foi uma estupidez que eu assim fiquei lá. Eu lembro-me uma vez estar na sala de aulas, olhar para os alunos estavam lá, às vezes porque os pais queriam que esteja lá. Sem motivação. Exatamente. Não, estou a olhar para mim, pá, eles não querem estar lá. Eu também não queria. Portanto, chega uma ponto em que não, é a altura para mudar. E puro peso na pé para arriscar, não é? Ou aventura. Depende da palavra. Foi curioso porque ontem tocámos nesse assunto. Tu nasces num contexto e cresces num contexto onde estás dentro do mundo da música, interessas-te por um estilo em que surgem várias bandas de sucesso naquela altura na Inglaterra, provavelmente Pink Floyd, algo desse género, e vens para Portugal e acabas por trabalhar em telenovelas, ser compositor para telenovelas. Sim. Como é que houve um choque cultural, de certeza, quando te apercebeste da diferença de estilos que era o mainstream, por assim dizer, em Inglaterra e em Portugal, e também devido à era ser diferente? Sim. Como é que foi trabalhar nesses projetos? Como é que te envolveste nisso? As telenovelas foi uma fase particular. Eu já tinha tocado e em termos de composição também, dentro da música rock e blues e baladas. Portanto, mesmo dentro dos estilos que eu toco, sou versátil. Na altura das novelas, de facto, foi música rock que eu usei e que eles escolheram. Foi as telenovelas da SIC na altura, foi Vingança e Rebelde Way, e foram baladas, mas basicamente rock que eu escrevi. Em português? Não, em inglês. E as novelas aplicaram essa música? Foi assim. Eu não assisto telenovelas, por isso é que... Podes-me dar um exemplo de uma? Pois, The Rock That's Higher foi a música da Vingança. Agora o Som Livre, naquela altura, apoiava-me no sentido de lançar um CD que chamava Connected. Mas eu percebi naquela altura, não é, que basicamente, não é, o género de música que normalmente faço dentro das novelas era a música mais pop. Mas também pus algumas coisas. Mas este foi uma fase muito, muito pequena da minha carreira musical, digamos. Mais recentemente, apesar que eu ainda toco música rock dos anos 60, 70, aquelas músicas clássicas, e componho também. Mas eu faço da minha maneira. Ao vivo, quem vai para um concerto meu vai ouvir essas músicas assim, tocar da minha maneira. Assim, faço a minha música. Muitas vezes são músicas conhecidas, do Pink Floyd. E qual é o teu processo criativo para compor? São várias. Depende muito daquilo que... Pode ser pelas letras, mas pode também ser por processo criativo. Neste momento estou a trabalhar com música tradicional portuguesa e com sons portugueses que eu vou buscar do campo e faz assim a minha música com isso. Portanto, isto está-me a dar muito agrado, porque eu não queria ser numa caixa de Tom, é música britânica assim dos anos 70 rock, tal. Não, eu não sou, eu sou músico. Sou músico, música faz parte normalmente central de tudo que eu faço. Tinha uma banda que era um geobanda, em que
o tópico da música era sobre as rochas, as pedras. Chamava-se jaspe e nós cantávamos sobre as pedras. Ok, então tu pensas primeiro num contexto para uma letra da música, Sim, enquadras isso a uma fase da tua vida e Sim. depois a composição musical vem atrás dessa letra. Exatamente. Também faço coisas instrumentais e então ali é que isto dá muito gosto, porque assim posso envolver-me em partes fílmicas e documentários que eu já fiz e musicar aqueles. Neste momento estou a fazer também uns filmes com uma senhora que é amiga minha, que é a Andrea, e ela é muito conhecedora de natureza e das plantas. Eu acho que ele tem um conhecimento muito grande. Comecei a fazer filmes com ela a falar das plantas e a natureza, os árvores, e assim envolver a minha música ali naquele sentido. Portanto, a música está lá. Escreveste também, ou seja, tu estás a produzir um filme, um documentário. Sim. E tu fizeste a composição da banda sonora do Exatamente, documentário. sim. Tudo contextualizado com o tema. Sim. Ok. E como é que um professor de inglês, músico, se envolve com a geologia? Pois, a parte do professor foi muito atrás. Quer dizer, eu sou professor, eu acho que há aquele aspecto de ensinar e aquela paciência do aluno. Eu ainda posso, mas aquela foi uma fase que realmente deixei de dar aulas em mais ou menos 2002, 2003. E a partir dali vivi da música como profissão, não é? A parte de finanças e... Agora, a parte da geologia é mais... Eu não chamava de geologia, são rochas, são pedras, é natureza. Eu gosto muito, a paixão minha é ir para as montanhas, descobrir pedras, encontrar pedras assim, semi-preciosas, digamos. E então, esta acho que é a parte do outdoors, não é? Do campo, da montanha, do rio, e agora nessas ilhas é um espetáculo. Esta parte de procurar descobrir, da aventura, é uma outra faceta da minha vida. Também ligada à música, também, mas realmente é descobrir pedras. Como é que tu ganhaste o conhecimento porque eu, para mim, olho para uma pedra, não faço ideia se vale alguma coisa, a história, o contexto. Sim. Deduzo que tenhas que ter passado por uma fase de aprendizagem. Como é que surgiu dentro de ti a vontade de aprender sobre pedras em específico? Pedras não. Desculpa, rochas. Já dei trigger. Não, pedras, rochas. Quer dizer, eu sou artesão, eu trabalho com os mãos, eu faço anéis e colares e coisas deste género. Também é outra faceta. Todas essas pedras que tens foste tu que descobri. Foi eu que lapidei esta pedra, esta é uma ametista assim muito boa. Este é um rubi. Um rubi? Quanto é que vale essa peça, só por curiosidade? Podia valer 200. Este é um rubi. Rubi é uma pedra preciosa. Há 4. Diamante, rubi, safira e esmeralda. Pois há pedras semi-preciosas, como esta ametista, mas, de facto, hoje em dia, estas divisões não funcionam bem assim. Uma ametista, pela qualidade como esta, pode valer muito dinheiro. E então... é tudo à volta do óleo. Para ver a natureza, portanto, todos os dias nós passamos em cima de coisas valiosas, tesouras. Todos os dias, nós todos passamos em cima deles. Passamos em cima, se calhar, muitas vezes tu andas em cima destas pedras preciosas ou semi-preciosas. Só que não damos contas, porque não entramos no mundo do micro. Ficamos no mundo assim à volta de nós. Então, eu às vezes posso andar no mesmo caminho, um dia, outro dia, e depois um dia eu vejo uma coisa. Pode ser uma cor. Muitas vezes com as pedras é cor.
E depois já aprendi de parar e ir entrar no mundo micro. E depois comecei a treinar no óleo. Assim é que funciona. Vocês têm aqui nestas ilhas. Começaste a reparar que havia de facto algumas características que eram diferentes e tentaste informar sobre o que era aquilo. E a partir daí virou uma espécie de rotina e com a experiência foste aprendendo. Então foi tudo saber empírico. Sim. Agora, há uma website que é uma coisa mundial, chama-se Mindat, M-I-N-D-A-T, tem a ver com os minas, mundial. Uma pessoa qualquer pode ir lá e estudar ou informar-se na sua região onde é que eram os minas ou são os minas. E normalmente faz uma listagem dos minerais. Através disso pode-se informar ou ter uma ideia das pedras que pode haver ali. Portanto, muitas vezes são formas de quartzo, como esta amatista, ou quartzo rosa, ou quartzo fumada. São pedras espetaculares que realmente, em Beira Baixa, onde é que eu vivo, há estas pedras todas. Quer dizer, todas. Ainda não encontrei um diamante. Ainda não. Nem uma esmeralda. Mas acredito que... Mas há essas coisas à nossa volta. E isso deve-se a algum acontecimento histórico? Ou simplesmente à característica morfológica da região? De facto, há documentos históricos de 1500, ou acho que há uma antes disso, em que falam das pedras naquela altura que foi conhecido dentro de Portugal. Portugal é um país riquíssimo numa riqueza geológica. Isto disse-me um geólogo muito boa. E ela disse-me que em Portugal tem maior diversidade geológica da Europa. Temos muita coisa. Só que andamos em cima dele todos os dias. Ninguém para olhar no mundo mais micro. A princípio, as montanhas começamos a ser mais calmas e ver e procurar. E assim. Que montanhas é que já subiste? Que montanhas é que já subiste? Subiste. Quer dizer, montanhas, obviamente em Beira Baixa, onde aqui eu vivo, há o Serra da Estrela, que já fiz muitas vezes. Mas há uma série em particular, que é a Serra da Argemela, que é onde aqui eu encontrei essas turquesas. Turquesa agora é uma pedra que realmente é em cima de pedra semi-preciosa, está a tornar-se cada vez mais rara no mundo, e é só encontrado numa faixa entre mais ou menos 30 ou 40 graus de latitude, em climas áridos e secos, Arizona, Nevada nos Estados Unidos, Tibete, algumas partes da China, mas eles mais ou menos escutaram isso. Mas Persa. Mas a localização geográfica do Arizona, por exemplo, não é equiparável a Portugal. Mas acho que é bastante parecido. Arizona e Nevada e Colorado, estas partes mais áridas, corresponde muito bem com parte da Beira Baixa, onde é que há uma semelhança há semelhança relativamente ao clima ou à morfologia da região? Desculpa ser um completo. Não, mas há uma semelhança. Quer dizer, turquesa é encontrado numa clima mais seca, portanto, e lá na Beira Baixa é muito seca. Também, obviamente, depende das condições minerais. Tem que haver os minerais. Turquesa é uma fosfato hidratado de cobre e alumínio. Portanto, tem que haver essas coisas. Fosfato, primeiro, não é uma coisa onde há em todos os sítios. E fonte de alumínio, fonte de cobre e água também. É preciso um pouquinho de água. De facto, nós temos turquesas nesta Serra da Argemela. O chapéu é excelente. Tinha dado jeito, porque eu já não corto o cabelo há muito tempo e tinha-me dado jeito de trazer um chapéu desses. Para mim é uma coisa muito prática. E tu fazes esse tipo de atividade como pretensão de recolher objetos para uma coleção pessoal, ou pretendes criar uma espécie de modelo de negócio através dessa exploração? Eu em negócios não sou muito bom. Nunca foi a minha...
Tua especialidade. jeito. Nem foi o teu objetivo. Não. Mas vem, e de vez em quando posso vender um anel ou uma coisa dessas, mas nem até os pedras que eu encontrei, assim, não é pelo negócio que eu faço isso, é para descoberta, é para aventura, é para paixão para a natureza, para encontrar e ver estas coisas, e encontrar essas coisas na natureza, que é uma coisa espetacular. E foi isso que te trouxe aos Açores em particular? Não, foi música, mas sempre quando eu vim tocar na Ilha Terceira, principalmente, eu ia para as montanhas para buscar e para... primeiro foi a obsidiana, que é uma pedra muito boa que tem lá e que de facto é valiosa, é considerada assim uma coisa muito boa, é muito bonita. Acho que tenho uma aqui, mas depois eu posso mostrar talvez. Não podes mostrar se quiser. Eu acho que tenho uma obsidiana. Portanto, E isso é comum na Terceira? É comum essa pedra na Terceira? É. Isto é uma obsidiana que já é polida. Consegues ver? Provavelmente não. Vê-se que a qualidade é muito boa. Pode pôr na sua câmara. Pá. Não tem o que eu chamo de inclusões, ou seja, partes que estragam a uniformidade de cor. Então uma pedra é avaliado, uma pedra semi-preciosa ou preciosa é avaliado nos 4 letras C. Cut é o corte, a maneira que é lapidado, é o cor, é a claridade, e carat, que é a maneira de pesar uma pedra preciosa ou semi-preciosa. Portanto, tem a ver com o tamanho ou peso de pedra, corte, forces, transparência e cor. Portanto, esta é uma pedra que eu adoro, e as pessoas gostam muito desta pedra preta, que dizem que é um... E encontrou isso em que zona da Terceira? Quer dizer, acho que está em muitos sítios, mas a parte de Serreta ali encontra-se muito, e outras também, mas a Serreta principalmente é que há bastante obsidiana. Portanto, foi isso, foi a pedra de pomes que utilizo para as pele. Mas mais recentemente tem sido outra parte da natureza que interessou-me, que é a água, para encontrar as fontes e nascentes da água. É uma coisa... Está a fazer um comentário sobre isso? Estou a fazer neste momento, e eu estou a fazer também em Beira Baixa, uma recolha, uma investigação sobre a água. Isto tem a ver com... A água está a tornar-se cada vez mais importante no mundo. O que as pessoas não percebem normalmente é que também interessa a qualidade da água. Qualidade, não, a pureza da água. E em Beira Baixa há fontes nascentes que obviamente que vêm de baixo, que são puras, que passam por minerais e rochas, que até fazem curas. As termas de Monfortinho é conhecido por isso, e vocês aqui também. Mas quando diz curas em que sentido? Curam. Doenças? Sim, doenças. No sentido de curar uma gripe ou... Não sei explicar, nem uma espécie de... As pessoas consideram que é uma espécie de milagre a água? Parece milagroso mesmo. Eu conheço situações em que as pessoas com problemas de olhos, há uma fonte ali em Penha Garcia que é conhecido para ser bom para os olhos, dizem os antigos, não é? As pessoas pela observação. E então levámos um frasquinho para uma pessoa que tinha problemas com os olhos e olha, ele ficou melhor. O senhor fez essa experiência? Não foi eu com os problemas com os olhos, foi outra pessoa que nós levámos uma frasquinha para ver se ajudava. Não podia ser o efeito placebo? Olha, podem pensar assim, não é? Há sempre uma explicação. A verdade é que os termos de Monfortinho, em documentos portugueses de história, curavam tudo. O documento, quer dizer, eu não sei se há uma recordação em termos de documentos dos testemunhos das pessoas, mas ainda hoje pessoas vão para os termos de Monfortinho por causa da qualidade dessa água. E a água tem muito
há qualquer coisa sobre aquela água que é extraordinário. Eu bebo aquilo e eu, para mim, não me importa ir por 40 km e buscar água só para beber, porque é diferente. A água vem de chuva, né? E entra na atmosfera, que tem poluição e vírus, e criar uma barragem, depois eles adicionam clorinas e outras coisas para purificar a água, e nós bebemos de torneira. É outra coisa ir como os teus antepassados fizeram com uma coisa de barra, esqueci-me o nome daquilo, mas Nós fazíamos, como é que se chama? Posso? Não posso. é uma talho ou qualquer coisa. Como é que se chama Talho. os poços de água, Miguel? Boa Como é que pergunta. se chama? Posso estar? Nós não temos jeito de fazer essas coisas. Pois, mas Eu sei o quê. Mas eu falei com Nós aqui pessoas. fazíamos isso, retínhamos água em poços Yeah, e as pessoas Tanques? utilizavam essa. Um tanque, exatamente, chamávamos de tanque. Tanques. Mas é uma Que coisa, era uma coisa sagrada, as pessoas ir e buscar a água da fonte. E eu estou a documentar ou recolher os fontes aqui, ali na Terceira. Falei com as pessoas locais sobre aquilo, e antigamente as pessoas iam lá para buscar a água. Há fontes que foram consideradas medicinais, as águas azedas de Serreta, que já ninguém fala e muitas pessoas nunca ouviram falar dela, mas em 1853 acho que foi, aquela foi engarrafada e foi considerada, foi classificada dentro dos melhores águas minerais mundiais. Portanto, Em 1853. Só que já havia um ranking para classificar águas. Isto fiz uma análise daquilo, e ainda recentemente alguém fez um teste de doutoramento ou qualquer coisa das águas de Serreta e o Raminho. Isto é este termos que o senhor estava a Sim. Mas isto é um bocadinho ao lado comercial agora, não é? Dizem que essas aproveitam águas... isto para o turismo. Parece um resort. Olha, são particulares, eu não quero falar, obviamente, contra daquele aspecto, não é? Mas são homens em fatos brancos, assim, e eu, para ir Quer lá... dizer, esta água faz milagres, venham cá pagar 250 euros para ficar uma noite. Quer dizer, eu para ir, só para chegar ao pé daquela água, com a minha telemóvel, que faz tenho uma câmara térmica, queria medir a temperatura de água ali, e tinha que pôr coisas nos pés e uma máscara e não sei o que mais. Isso é curioso, porque eu não fazia ideia que isto existia em Portugal. Sim, e estas de Monfortinho são consideradas melhores, mas o que as pessoas não sabem é que aquela água sai em outras nascentes e fontes naquela região. E aquela água, para beber, eu não bebo daquela... Não, É melhor que as águas amanhecer compramos no IPA. Não, eu acho que a água, uma vez está em garrafas de plástico, assim, já não é a mesma coisa. Não tem a mesma capacidade, não tem a mesma... A água é mais complexa. Mas então, deixa-me ver se entendo. O seu... Olha a sua pedra para não... Sim. O seu documentário é uma espécie de intervenção para que as pessoas cuidem dessas nascentes, não é? Cuidem das fontes naturais de água e evitem ao máximo o tratamento de água para uso comercial. É isso que estou a entender. A minha motivação, mais uma vez, é a aventura. É a aventura. É encontrar estas fontes. É uma coisa fantástica. Na Serreta tenho um homem que eu encontrei porque em 1980 houve uma tipo de, como é que chama-se? Um sismo. Um sismo, sim, muito grande em Angra, sim. E depois aquela foi enchido com pedras e nunca mais ninguém foi para aquela. Mas eu encontrei um senhor que conhece mais 10 fontes daquilo, que chama-se água azeda, que é água com gás, não é? E ele fiz o percurso, que é muito perigoso para chegar àquelas águas, para buscar água. E ele vai fazer novamente na lua cheia, que ele diz que isto é uma Mas coisa aquilo muito que eu me estava a referir até era a tentativa de mensagem que eu transmiti com esse documentário é para Sim. cuidar dessas fontes naturais, para preservar essas fontes naturais de água. É para considerar um tesouro, porque as tesouras agora são abandonadas e muitas vezes deixam de existir. As chafarizes já não têm torneiras às vezes, e a pessoa não pode ir e buscar essas águas já.
Portanto, acho que alguma coisa está mal, porque nós não valorizamos aquelas águas. E para mim também, isto é uma coisa musical, volta à música, porque eu quero encontrar as músicas antigas nestas ilhas que têm a ver com água, falava da água, porque aquela mensagem também, aquela é uma tesoura musical. E se eu posso encontrar aquelas músicas, dá uma outra, né, arranjo ou ver isso assim para acompanhar o trabalho. Portanto, são vários Porque aspectos. encontrou cantos referentes à água na beira, Sim. devido Sim. ao facto de Eu elas terem tenho uma essa senhora que mitologia, por assim dizer, de Sim. milagrosas. Sim. As pessoas cantavam como se fosse e foram uma espécie de deitados agradecimento. foram deitados ao pé da água e tiveram um tipo de conversa com a água, ou seja, a água era aquela muito fonte mais como se que... fosse um deus, por assim dizer. Exatamente. Aliás, recentemente eu descobri que a deusa, ou que é chamada deusa, uma divindade daquela região, chama-se Rev. E é exclusiva àquela região de beira baixo, onde é que está essas fontes. E os académicos que estudam isso dizem que Rev era deusa da água. Ok. Divindade da água. Portanto, então as pessoas era... atribuíam a riqueza daquela localidade à fonte da água. Sim, e a fonte da água era a fonte da vida. Nós somos água, quase, não é? A verdade é esta. Se é 70% ou 80%, não sei. Mas nós somos água. Eu gosto mais do Baco, mas a água... Eu gosto o muito do Rev vinho. também parece um gajo porreiro. Eu gosto de vinho, aliás... É uma coisa muito interessante. Eu gosto muito das pedras e neste momento eu tenho muito gosto. Aliás, a minha inspiração é muito também esta amiga minha que é a Andrea, porque ela... Eu achei extraordinário que ela, primeiro, ia para as fontes de água e só bebia aquilo, que eu achei um bocadinho extraordinário, mas também que ela falava com a água e cantava para a água. Nunca tinha ouvido isso. E eu comecei a interessar. Pronto. Ter estado extraordinário foi um bom passo. Eu tinha achado que esta maluca. E realmente, depois descobri as músicas antigas daquela região em que as pessoas tinham percurso, foram um caminho. E aqui também. Disseram-me aqui nas fontes, aqui não, na terceira, disseram-me que as pessoas iam para essas fontes que saem das nascentes de serras para buscar a água e era uma coisa, era outro valor. E de facto a água é diferente. E bebendo, que eu tenho bebido a água daquela região de Penha Garcia, Monfortinha, sinto uma transparência no corpo, que há qualquer coisa que é diferente. H2O, não é? Mas isto é para além disso. Há qualquer coisa que acontece. Tentando encontrar uma base factual ou na ciência para isso, isso pode-se dever a quê? Ao facto de recolher mais organismos da natureza? Ao facto de, por exemplo, ao contrário da garrafa empacotada, não é, no plástico, absorver químicos, nós sabemos, e ficar menos purificada? Qual é a sua justificação para há várias conversas que estou a ter neste momento, um em particular com uma pessoa de bastante idade da Ilha Terceira, que tem uma teoria acerca dos povos muito antigos ali na Ilha Terceira, que tinha vários cultos que têm a ver com a água e que as águas realmente foram usadas para coisas de curas e que pode ter a ver com magnetismo, que falhas tectónicas, que também seria o caso ali na Monfortinho, porque é uma falha de Ponsol. O que eu percebo de uma conversa também de alguém ligado mais à ciência dos comidas e das águas, ela disse-me assim, que antigamente pensava que era o conteúdo mineral, ou seja, é magnésio, é o sódio, é o ferro, que faz com que uma água tenha
Fosse mais poderes curativos ou terapêuticos, chama-lhe o que quiser. Mas já não penso assim, já não é tão simples, é mais complexo. E o facto que em Penha Garcia, nas águas do Monfortinho, começam em Penha Garcia, onde é que há uma falha tectónica. Se isto tem a ver com isso, pode ser. Mas as águas demoram 20 anos para chegar ao Monfortinho. Então, passar pelas rochas, minerais, há lá ouro, há outras coisas. Exatamente. Absorveram nutrientes. Muita coisa. Quando estamos a falar de um processo numa barragem, é praticamente instantâneo até... E vem diretamente dos céus. Aquelas águas não passaram... Isso aí até faz algum sentido, sim. Não passaram pelas rochas, granito... É um bocado aquela teoria que nós temos que comer terra para ganhar defesa. Sim. Mas não é tão simples de ter água destilada ou H2O e meter lá um pouquinho de ferro, um pouquinho disto e misturar. Não é tão simples quanto isso. Eles já não pensam que é assim. Sabemos que a NASA, né, dos Estados Unidos, foram para, acho que é Cabeça de Vira, ou é uma aldeia na Alentejo, porque há lá uma água que tem pH 3. 13. Às vezes 13. E que é único no mundo. Eles estão aí lá para estudar aquela água. Sério? Sim. A NASA sabe que Portugal existe. E então, vocês aqui, nestas ilhas, têm águas assim espetaculares. Mas uma água sem tratamento nenhum consegue atingir um pH desses? Aquela água daquela aldeia, na Alentejo, ou é Cabeça de Vira, acho que é assim. O máximo é? O pH máximo é 14? Aquela é... Há uma escala de pH, certo? Sim. Qual é o máximo? Eu não sei qual é o máximo, mas aquela água é 13. E é a única que eu saiba que existe. A NASA, estou lá para estudar porque tem uma relevância qualquer. Penso que a escala é 14, porque Sim, o 7 é 14. neutro, não é? É 14, Sim. Não sou assim tão estúpido. E, de facto, as águas de Monfortinho dizem que tem muito sílica, mas não é por ter sílica, é mais O que é sílica? isto. Sílica. Não Sílica sei. é um elemento assim, que é presente em várias pedras. Por exemplo, o quartzo é baseado em sílica. Mas há coisas que nós não é? Que são muito sensíveis na natureza e não é só pela ciência que nós... Acho que vai para além De facto, disso. tem uma vibe muito grande de historiador. E que o chapéu é uma espécie do Indiana Jones do quartzo. Mas a minha paixão para o interesse nisso, eu achei como que a água está torna-se uma coisa muito, muito valiosa no mundo. E isto não é o primeiro comentário que fez. Já tinha produzido um que até eu Sim. vi um trailer. Pode-me dizer qual era o nome do documentário? Canção Rayana Perdida. Canção? Rayana Rayana Perdida. Portanto, aquela zona é chamada Raya, perto da Espanha, e eu ali fui recolher os sons e as músicas antigas. Daquela região. Sim. E o que é que o inspirou a fazer esse documentário? Eu já estive a compor música com estes sons e com as músicas antigas e tive uma proposta a fazer, levar uma pessoa para filmar e fazer documentário. Sobre músicas de antigamente, de tempos antigos. Sim, e os toxinos e várias coisas assim. Portanto, é uma filme que tem a ver com as raízes da música. Eu fui buscar as raízes. Porque é que as pessoas disseram-me naquela zona que cantavam de sol a sol. E eu descobri que havia 3 coisas. A primeira, e mais importante, era a ligação com a natureza que tiveram. A segunda foi a trabalho com as mãos. E a terceira foi a vida sol a sol. Agora, tudo isso agora já não fazemos. Não se mantém. Não. Começa Então, assim com este A rapaz. banda sonora então foi feita por si. Sim. Isto foi uma reconstrução de antigamente, porque houve muitos tocadores de sinos que
tinha 6 ou 7 anos, começaram a subir todos os dias, Torre de Sino, para tocar o sino a mão. Ou seja, o dia começou com música. E aí é que... Eram pessoas animadas, então. Eram. Então, esta primeira parte foi uma pequena reconstrução. Este é Monsanto, Ruas de Monsanto. Este rapaz agora vai subir a Torre de Sino. Ter uma galinha é bem mais prático. Monsanto é muito famoso naquela zona Já houve uma novela aqui, nesta região, não? Sim. Foi essa que o senhor participou? Não, mas esta foi independente. Isto foi em 2014 que fiz este documentário com a ADRAS, que é uma associação ali de desenvolvimento daquela região. Agora estou a continuar este trabalho porque o património sineiro é uma coisa muito rica. E o sino foi sempre considerado o objeto de mais valor em cada aldeia, cada sítio é o sino que tinha o mais valor. Então a riqueza da aldeia media-se por tamanho do sino. Sim. Basicamente. Sim. Queria a palavra perdida porque realmente... Foi uma tradição que já não... Sim, e a parte musical e de cantar sol a sol já não existe. há nada disso. Já ninguém canta de sol a sol. A vida perdeu a música. Mas música de onde é que agora é surge diferente. isto? Deve ser algo intrínseco, porque eu noto que o senhor em qualquer sítio que passa, de facto tem uma vontade de explorar os antepassados e a história das regiões. A história. E como é que Sim. surgiu também esse interesse no meio disto tudo? Através deste filme, porque eu pensei que tinha a ver com... se esta região de Beira Baixa tinha uma cultura musical tão forte e tão marcante que tem, e pronto, pessoas como Michele Giacometti, que etnomusicólogos, né, foram lá parar em Beira Baixa porque tinha esta coisa como a Aduf aqui, por exemplo. Isto é Penha Garcia, onde está aquelas águas. Então eu pensei, isto também tinha a ver com os povos antigos. Então tinha que ir antes de Roma para descobrir que houve ali povos, assim, os vetões que... Foi tentar buscar os antepassados, Sim. para justificar as características Sim, porque da população. de alguma Mas forma... houve alguma coisa em particular naquela área que tivesse um diferencial histórico do resto de Portugal, em específico? Sim. O quê? O povo que estava ali, chamava-se os vetões, que tinha em comum a região de Beira Baixa e Extremadura espanhol, que era diferente do resto de Portugal, que era Lusitani. Depois os romanos confundiram isto tudo por criar uma território que chama-se Lusitânia, precisamente para limpar etnicamente povos como os vetões, que eram guerreiros muito fortes e deram grandes problemas aos romanos. Eles não gostaram, se calhar, e então deixaram de falar dos vetões, e as pessoas da Beira Baixa ficaram com uma cultura musical bastante distinta do resto Então deixa-me ver se eu entendi. Houve uma espécie de resistência formada naquela zona à ocupação dos romanos. Sim, da sim. Península Ibérica. Sim, e também foi um tipo de aliança com os Lusitani, uma confederação tribal que tinha mais as terras da Serra da Estrela para o Atlântico, não é? Aquela parte, Viseu, pronto. Estamos a falar em que século? Estamos a falar de antes de Cristo, portanto, estamos a falar de 2500 anos, por exemplo. 2500 anos antes Sim. de Cristo? Não, 2500 anos a partir de agora, portanto, 300 os romanos antes de vieram Cristo. mais ou menos... Mas isso então também foi
Marcos Aurélio já é cerca de 160, 160, 200 anos depois de Cristo. Estamos a falar nos inícios dos primórdios dos imperadores romanos. Sim. Portanto, os romanos demoraram mais ou menos 200 anos para conquistar as terras ibéricas. Agora, o maior problema que eles tinham era aquelas zonas, os vetões. O Viriato, por exemplo, o nome dele é mais ligado àquelas terras dos vetões. Mas qual eram as características das pessoas em si? Eram simplesmente fortes geneticamente? Não, eram guerreiros e tinham cavalo lusitano, que é cavalo ali que era este aqui. Este cavalo era um símbolo que eles usavam até como fibra. A qualidade dos cavalos dava-lhes vantagem nos confrontos. Era cavalaria. Os cavalos dominavam os cavalos e realmente os romanos não tinham hipótese, porque as pessoas naquela região estavam sempre ligadas a ser os guerreiros mais fortes de cavalaria. Até o Aníbal Barca, o homem, o enigma, que história que Hollywood querem fazer uma trilogia sobre ele. Sobre quem? Aníbal Barca. Hannibal. Barca. Durante, tinha Roma na mão, não é? Ele atravessou os Alpes com os elefantes. Ele levou... this guy. There's a famous book about this. I have to read this shit. Que ele atravessou os Alpes com os elefantes e com a cavalaria que ele tinha daquela região. E ganhou. Mas como é que ele conseguiu meter elefantes na Vamos não falar de elefantes. Senão, olha, mas se quiser saber mesmo que os cartagineses usavam os elefantes como parte da batalha. E ele levou 30 e tal. Como é que conseguiam meter elefantes naquela altura ainda não havia caravelas. Como é que metiam elefantes em Portugal? Boa pergunta, mas os fenícios tinham de facto acesso a Portugal e a interior de Ibérica através dos rios, dos tem Tagus pinturas e tudo. Tenho que ler sobre isto, nunca li. Por acaso, há pouco tempo deparei-me num livro sobre os cruzados. Sim. Muito interessante. Sobre o impacto dos cruzados na formação da Península Ibérica e na moldagem da cultura europeia. Mas este tempo na história não tem conhecimento. E aliás, nunca tinha ouvido falar sobre este personagem. E aliás, há quem diz que, e vamos não entrar nisso, mas que os cartagineses, os fenícios, estavam ali nestas ilhas. Ok, então, tentando ser mais factuais, esses gajos dominavam bem para caraças os cavalos. Sim. E então tinham uma vantagem no confronto de guerra face aos romanos, que os romanos não tinham hipótese. Causam muitos problemas. Numa certa altura, temos de dizer assim, que isto é o facto, que os romanos não conseguiram encontrar generais que queriam ir para a Ibéria, nem jovens que queriam ir para lá, porque o medo de encontrar um elefante era fedido. Os elefantes eles encontraram na Batalha de Cannae, que foi ganho graças à cavalaria do lado esquerdo. Do lado direito eram os Numidianos da África que eles usavam. Parte esquerda ele usou cavalo lusitano, porque este cavalo era conhecido pela agilidade e a coragem. E então estes cavalos com as cavalarias, os vetões que dominavam este cavalo, Aníbal treinou-los, está escrito nos historiadores portugueses da monarquia lusitana, falo disso, que ele trabalhava naquela região onde a Tejo entra em Portugal, que é Beira Baixa, e trabalhava com as cavalarias para usá-los a mão esquerda, a parte esquerda no campo de batalha, e os romanos, na Batalha de Cannae, puseram todas as legiões que eles tinham para esmagar Aníbal, porque basicamente estava farto o Aníbal dele. era o dono da casa Targaryen e tinha os dragões, que eram os cavalos lusitanos.
A batalha foi ganho devido a brilhantes daquele homem, mas também devido aos cavalos e cavalarias da região da Beira Baixa. Ok. E então, talvez por isso é que fossem um povo muito feliz. Já. Estavam habituados a ganhar a guerra, muita celebração. Havia uma história assim muito cómica que está contada dentro dos documentos dos historiadores romanos, que um dia foram os vetões devia ter uma altura de um pouquinho de paz, então depois de almoço com os romanos costumavam ir para dar um passeio a pé, e os vetões estavam sentados lá numas pedras, como ainda os fazem em Beira Baixa, as aldeias estão sentados nas pedras, e achavam estranho que os romanos estavam assim a andar a pé. Então perguntaram: então vocês perderam as vossas tendas? Porquê? Porque se um homem não está em guerra, devia estar sentado a fazer nada. Isto foi um povo que é um povo de guerra. Isto não estava em guerra, estava sentado. É uma história engraçada. Não fazia ideia. Não, mas é curioso como que algo desse impacto de facto não seja muito propagado não seja muito, não é de todo propagado nas escolas e na história assim de acesso ao aluno comum. Eu já tinhas ouvido falar nisto mesmo? Não. Mas não conhecia. Aníbal Barca. Aníbal Barca foi um... Mas diz então que a Netflix quer fazer uma série disto. O que eu entendo, desde há muito tempo Hollywood queria fazer um filme sobre Aníbal, mas o problema é que o budget é grande, só para ter os elefantes no CGI e tudo mais é um budget grande. Mas de facto é o elefante, no CGI é até barato. Elephant, African Forest Elephant, que é o mais pequena, é 2 metros e tal, e usavam este elefante assim para a guerra. Uma espécie de Spartan aqui em Portugal. Depois, mais tarde, os romanos fizeram a mesma tática. Criaram uma cavalaria que chamava-se Alae Hispanorum Vetonum, que era com as pessoas de Beira. Eram os vetões ali, levaram para as guerras deles em Alemanha, em Germânia e as Ilhas Britânicas. Malditos romanos, já viu? Não, nós temos que agradecer também muito aos romanos pela parte de certos elementos culturais que também impingiram ou propagaram para a Europa, porque os romanos foram provavelmente o primeiro povo a se debruçar sobre as questões filosóficas relativas à qualidade de vida ou à busca da qualidade de vida para o povo. É discutível que talvez na Grécia já se tenha feito isso antes, mas os romanos, principalmente nessa fase de Marcos Aurélio, eram pessoas que filosofavam muito sobre o que é que um homem precisava de fazer para ser feliz, ou o que é que era a felicidade, a busca da felicidade, a busca da realização pessoal. E de facto até é engraçado como eles moldaram a Europa. Nós temos características muito, muito particulares devido à ocupação que tivemos por eles e que diverge de outras zonas do mundo. Temos uma herança pesada a nível cultural grande. O problema com isso, desculpe lá para não estou a desconcordar, mas está à vontade para discordar. Até eu posso? Pode. Mas sinceramente eu acho que há falo demais sobre a Roma, porque parece um bloqueio que as pessoas... Porque quem trouxe quase tudo que ainda hoje marca a Península Ibérica e em Portugal, pronto, azeite, as oliveiras, conhecimento dos minerais, os metais, o vinho, as amoreiras, outras, eram os fenícios. Eles é que trouxeram tudo isso. Bacalhau também, que era o parte deles. Portanto, os romanos vieram para a Península Ibérica pela inveja. Eu não me estava a referir a nível de material. Estava-me a referir à filosofia, à questão cultural, no sentido de se dedicar à cultura da mente, ou à tentativa de... Eu até acho que a palavra cultura deriva exatamente... Quem é que foi? Onde é que eu li isso há pouco tempo?
Agora eu não consigo dizer. Mas eu sei, eu por acaso leio, já leio Meditações do Marcos Aurelius, ok? Por isso tem uma bias grande. Mas então, basicamente foi um imperador romano, um pensador romano, que na altura estava a pensar no que faziam com a agricultura, ou seja, o culto da agricultura, e também pensou que era possível fazer isso com o intelecto. Ou pelo menos é essa a herança que nós temos. No entanto, também quem ganha a guerra é que escreve a história, por isso quem sou eu para discordar. Agora, a nível material, sim, eles, a nível de bens, eles apropriaram-se do que os outros povos tinham através da força militar. Exatamente. Não tinham escravura, nada de escravura. Em Beira Baixa era escravura. Pá. As marcas estão lá. As minas do ouro. Qualquer povo que teve sucesso nessas fases utilizou a escravatura. Os próprios portugueses faziam isso. Sim. Mas há um outro aspecto disso, em termos da agricultura. Acho que houve um caráter cartaginense que chama-se Magon. Como é que é? Não, continuo. E ele tinha 28 volumes, mas muito antes de Cristo, assim. E este Magon fez 28 volumes acerca da agricultura. Pronto, cartaginense. Roma foram para esmagar e destruir Cartago, num genocídio, em 146 a.C. Tiraram estes livros, copiaram-nos, porque este conhecimento era um dos fenícios e cartagineses. Estava a tentar ver qual era o nome do livro que eu li sobre a história da ocupação de Portugal contra os muçulmanos, em que eles torturavam os muçulmanos fazendo-os comer merda de porco. E então, sempre que eles apanhavam um navio inimigo ou conquistavam uma cidade, eles obrigavam-nos a comer cocó de porco, que era uma tortura assim um bocado rudimentar. Agora não consigo... Lastimável. Sim. Mas isto só para dizer que... Se calhar havia pior. Mas... Não, isto só para dizer que nós nunca podemos considerar que na história houve bons ou maus. Todos os povos utilizavam meios cruéis para atingir o fim da prosperidade a nível de riqueza para o seu povo, e isso era algo que era comum a todos os povos. Aliás, eu até vi que o George Washington tinha um dente de um escravo na boca. Não sei se isso é verdade ou não, 100%. Podes pesquisar isso. Se George Washington tinha um dente de escravo. Mas, por acaso... Pá, não sei se isso está na net. Mas... Procura George Washington Slave Tooth. Ok, podem continuar. Não, porque isto era um bocado escandaloso se o fundador da América tivesse dentes de escravo, mas acho que sim. Não ensinam isto nas escolas, provavelmente. Ainda há escravatura hoje, Ora, não é? tem aqui dentes. Tem, não tem? Dentes, tem dentes aqui. Já não sei onde é que eu vi. Dentadura de madeira. Qual é a nova escravatura? Quer dizer... Mas o senhor então dedicou-se também a estudar todo esse percurso que interessa muito, também por causa da parte da ligação com o mundo celta. Porquê, em específico? Porque as raízes, agora o pensamento acerca do mundo que se chama celta e os povos celtas está a mudar. Antigamente pensava que tinha vindo do centro da Europa, Hallstatt e o Bad ali, mas agora há um novo pensamento que é o Celtic from the West, que parece que tem muito a ver com Portugal e a parte ibérica, que depois foram para a Irlanda e estes países. Por exemplo, os irlandeses têm uma figura mítica, uma sagrada para eles, que chama-se Cailleach Beira. E eu penso assim, Beira? Eu vivo na Beira. Beira? Escrito igual. E os escoceses também. E esse Cailleach Beira, comecei a investigar. Eles dizem que ligar mais ou menos, eles acham a altura dos dolmens, aquelas pedras, né, e stone circles. E que ela é tipo guardiã do inverno. Eu penso, inverno, o que é que isto tem a ver com qualquer coisa? Depois descobri que o Serra da Estrela foi o limite sul do último glaciar. Portanto, tudo o resto era por baixo do gelo. E este mito do criador dos montes, que é esse Cailleach Beira,
Deve ter sido um mito da criação que depois espalhou para as Ilhas Britânicas, para Que curioso. Irlanda e a Escócia. Depois eu penso assim, mas há alguma coisa que não faz sentido aqui, o Calaiki. Mas a Calaiki era o povo, como os vatões aqui, havia os Calaiki que eram mais norte, a parte da Galícia, aquela parte. Portanto, parece que as coisas foram mais para o norte, enquanto que a gelo estava a derreter, e isto remonta aos tempos do Neolítico, realmente. Então isto é muito interessante e fez-me, queria pesquisar mais esta relação, esta afinidade que existe entre o mundo celta e Portugal. E falou-me numa figura que era uma mulher Yeah. que estava no Palácio de Buckingham, certo? Chama-se Boudica. Mais uma que nós Isto não é a história mais incrível que, para mim, Boudica, Boudica. Agora, para os britânicos, ela é uma pessoa, ela é ícone cultural das Ilhas Britânicas, ela é que fez uma revolta contra Roma, na altura, 61 depois de Cristo, tempo de Nero. A história é complexa, mas os britânicos só têm dois documentos latinos, dos romanos, Histórias dos Romanos, Cassius Dio e Tacitus. E nesta história fala desta Boudica, esta mulher que lutou, liderou uma revolta contra Roma, que quase pôs os romanos a ir embora das Ilhas Britânicas para sempre. E eu descobri que há 13 pedras em Beira Baixa, uma de Irânia Velha, um de Sabual e a outra que perto de Fundão, Argemela, que é esta ilha, esta montanha das turquesas, que tinha pedras epigráficas com o mesmo nome e que os académicos dizem que é um nome exclusivo a esta região. Portanto, comecei a pensar assim, como é que uma mulher dali chegou às Ilhas Britânicas? E outra prova foi que o marido dela chama-se Prazo Tagus. Praeso é o governador, digamos, em latim. Então o nome dele era Tagus, é o Tejo. Portanto, comecei a pensar nisso. Depois, terceira prova é que durante o reino dela nas Ilhas Britânicas, sobre um tribo que chama-se Iceni, foi cunhado moedas que tinham um cavalo. Eu estou a olhar para o cavalo na moeda, é o cavalo lusitano, que é característico pela esta parte aqui, que é muito mais redonda e comprida, e a parte de cabeça também, que é Mas muito característica. como é que ela chegou à Britânica? Casou por aliança? Não, o que parece-me ser o caso, pelo menos parece que só pode ter sido isso, que os romanos levaram um exército, uma cavalaria que se chama Alae Hispanorum Vetonum. O centro de recrutamento foi Irânia Velha, e deve ter sido ali que ela e o marido que foram para as Ilhas Britânicas para servir. Ok, fugiram para aliado a sobreviver. Roma, só que e foram promovidos como governadores desta tribo, que era uma tribo, porque os romanos tinham uma política de client king, onde quando tiveram uma tribo rebelde, que problemática, puseram governadores, como em Judá, que para Israel havia Pontius Pilate, no tempo de Cristo. Pontius Então, Pilato. eles foram ter sido promovidos e correu mal porque o Nero foi tirar o dinheiro e depois ela revoltou-se e queimou Londres. E então esta rapariga, esta mulher, parece que era da Beira Baixa. Tem que ser estudado inspiradora geneticamente de Elizabeth I, rainha, e Victoria, que mandou fazer uma estátua dela ao pé dos palácios de Curiosamente a Westminster. rainha morreu hoje. Morreu? Morreu. Ei, um brinde à sua vida. Mas é curioso. Essa estátua fica mesmo lá no palácio. Uma descendente de A Portugal. estátua dela ao pé de palácios de Consegues Westminster. mostrar a estátua da senhora? Boudica. Estava aqui entretido a encontrar as dentaduras. Mas a história é Isso incrível. pode ser mito. Porque Pode ser Não, mito por no- acaso não é mito. Não é mito. Mas sabes que não ensinam isso na história.
Porque ia dar uma grande cancel culture. Eu não vou- Provavelmente se descobrissem que ele tinha um dente de um escravo, tinham retirado as Epá, fotos é assim, todas do lado. possivelmente da pode casa ter, mas o que consta aqui neste site que pois algum fã nosso queira verificar tudo, porque eu agora não tenho tempo para isso. O que consta é que o Sr. Washington já usava dentaduras com, portanto, com dentes de marfim e possivelmente de humanos, sim. Não sei se é portanto, de escravos ou não. Não, mas então quem é que lhe dava os dentes? Se quem não tivesse hipótese. supostamente eram pessoas que já tinham falecido. Houve uma demanda, portanto, Importa-se que eu fume? da parte das dentaduras. Vou meter aqui um pouco. Mas podes mostrar a Pois é. estátua da senhora? Pode só Posso. soltar Vou o só nome? aqui acabar. É porque isto é curioso. Eu acho que em Portugal são poucas as pessoas que têm a noção de. Mas o senhor realmente é uma enciclopédia de história. E Pronto, se a Netflix vir isto, basicamente havia aqui poderia falar consigo porque isto tinha. uma demanda de dentaduras nesse tempo e ele tinha alguns problemas e então usava aqui umas dentaduras. É compreensível. Os De dentes dentistas de também não marfim. tinham acesso à informação que Sim. têm hoje. De onde é que estava aqui? Vi isso. Pronto, não interessa, mas ele usava. Portanto, na grande batalha de Waterloo, começou também uma grande procura de. Portanto, havia uma grande procura de dentes e, como obviamente não havia muitos Não havia placas ainda. doadores assim fáceis, e então, como havia 50 mil soldados mortos ou morrendo, na escuridão, acho que andaram a saltar para tirar dentes, para depois fazer dentaduras. Portanto, algum pode ter parado à boca dele, mas. Quer dizer, o Waterloo foi depois, talvez, mas não interessa. Espetacular. Vamos procurar. Duas pessoas aqui têm conversas sobre Vamos procurar. Então, elementos históricos qual é o que nome da envolvem senhora? dentes. Búdica. Quem diria que eu ia bater Não é no fundo? B-U, é B-O-U. Búdica. É isso. Revolta púdica. Mete lá Westminster e se calhar vai aparecer o estátua dela. Essa é a importância dela. Lá está o estátua dela. Mas isso é em Portugal, é? Não, o Palácio de Buckingham. Está lá. Estás a falar do Palácio de Buckingham. Não, está lá o estátua ali. Segunda linha. Já em baixo. Não, em baixo. em baixo. Mais para baixo? Aí, acho. Esta. Eu pensava que... Ok. Uou. E ela foi inspiradora dos rainhas Elizabeth I e Victoria, que marcaram a história britânica, não é? É um símbolo de empowerment. Estamos com problemas aqui. A inspiração delas foi Boudica, que parece era uma senhora da Beira Baixa, O mundo dá uma volta. portuguesa. Trocaram a Búdica por si e ficaram equivalentes. Não, a questão aqui é que era uma mulher que realmente, uma guerreira. Que marcou a história. E é interessante que a Ilha Terceira também, a história deles, tinha a ver com mulher que puseram os touros ali na praia e os espanhóis não conseguiram pôr a bandeira deles ou qualquer coisa. Não foi? Não sei. Disseram-me que sim. Estou-me assim de ignorante. Esqueci-me o nome dela, mas havia uma mulher que realmente juntaram-se pessoas na Ilha Terceira e disseram, vamos pôr os touros, uma linha de touros ali na água. Não tinham elefantes, mas tinham touros. Era a defesa. E atrás deles ficaram as pessoas e os espanhóis não conseguiram. Por acaso acho que já ocupar. ouvi essa história. Por acaso. Não. Por acaso. A gente... E o senhor ainda mantém relações Somos uns fortes incultos. com a sua cidade natal, da Inglaterra? Os incultos. Não, porque Pretende ficar por Portugal? Sim. A vida vai para frente. Então agora é... Tenho família lá, não é? Mas já não vou lá há algum tempo. E os seus projetos de vida são progredir na música? Ou quer ficar mais pela parte da aventura na descoberta dos seus Não, tesouros? eu sempre as minhas raízes são musicais, mas as coisas têm a sua maneira de se desenvolver e agora eu vou continuar com estas recolhas sobre as fontes de água
E as pedras também, e a parte histórica também. É complicado, não é? Mas sim, sou músico e às vezes faço uma produção, eu gosto de trabalhar com os músicos tradicionais de portugueses, e além na Beira Baixa, e os toxinos. E disse-me que tinha publicado o artigo. Esse artigo foi sobre o quê? Bem, tenho vários artigos que eu, dentro de geologia, há um artigo sobre as turquesas da Argemela, mas isto realmente está ligado também a um geólogo que é o Carlos Neto Carvalho, que é o geólogo de Natuteja ali. Portanto, há um artigo ali sobre uma outra pedra que nós descobrimos. Turquesa, yeah. E escrevo às vezes artigos sobre a história para um website assim, Ancient Origins, Classical Wisdom. Eles publicaram sobre a Boudica. Portanto, a história da Boudica está publicada em inglês em classicalwisdom.com. Portanto, eu tenho neste momento uma pedido para escrever o livro. Portanto, sobre a história da Boudica. Portanto, é uma coisa muito interessante. Devíamos fazer um filme sobre isso, Miguel. Olha. Devíamos fazer um filme sobre isso. Quem quiser, a Boudica tinha quantos anos nessa altura? Devia ser nova, porque naquela altura, entre os 20 não, e ela os deve 30. ter sido Tu mais queres ou dizer menos que o casting vai ser 45. Estás a dizer que o casting vai ser interessante, não é? Se alguém quiser Para já fazer o casting vai ser interessante, casting, não é? manda-me Pois. DM por, O casting. por Instagram. Claro. E, É uma história incrível porque ela é uma cultura cultural das Ilhas Britânicas. Mesmo são muito, muito importantes. E qual é a aceitação da comunidade, por exemplo, em alguém que não tenha uma formação académica em geologia, pela sua publicação de artigos ou pela sua Bom, declaração? em relação à geologia, porque eu não sou de formação um geólogo, mas eu faço as minhas investigações, mas eu trabalho ali com um homem que é geólogo mesmo de Natuteja. Portanto, a coisa de turquesa está tudo documentado, e é uma publicação acerca dos turquesas da Argemela. Portanto, realmente trabalha com ele na parte, e aliás, isso vai mais longe, porque envolvemos pessoas de Espanha também. Portanto, essas turquesas têm alguma importância ao nível ibérico, porque é muito rara, e eles encontraram pedras turquesas e azuis e verdes nos aspectos funerais dos povos antigos. Muitas vezes foram encontrados, e turquesa realmente não há em outros lados. A Argemela realmente tem este depósito de turquesas, Mas que parece-me que poderiam ter circulado há 2000 anos ou mais. Mas sente que não desvalorizam o seu trabalho pelo facto de não ter formação, ou vê isso como um problema? Obviamente, eu não pretendo fazer este trabalho de um ponto de vista de um geólogo. Eu sou apaixonado pela pedra, e o descobrimento de pedra tem que ter provas, e aliás, as primeiras provas, que era turquesa mesmo, vieram de Porto, dos joalheiros, para as pessoas que trabalhavam em joalheria, que disseram, são turquesas. Depois eu levei para Londres para o que chama-se, as pessoas que classificam, os gemologistas, que são da parte geologia, de classificar aquele que é um turquesa ou aquele que é um rubi. Portanto, eu fui para Londres para eles analisar a pedra, para dar uma confirmação. Tenho certificados acerca disso, que não só são turquesas muito bons. Portanto, Portugal tem turquesas muito bons, e é uma pedra já muito rara no mundo, ligado aos povos antigos e de valor para ser uma joia muito rara. Para ser comercializado. Mas não há muita gente em Portugal que se dedique a isso, pois não? Não, e o problema agora é que eles querem destruir a serra, não é? Por causa de lítio e outras coisas. Portanto, ali está... Mas querem destruir a serra pela produção de... Pode elaborar sobre isso? Querem criar o que eles querem... centro de mineração? A serra da Argemela
tem estas turquesas, também tem outras coisas, outros minerais, tem ouro e tem lítio. Agora, há uma empresa muito grande que tem muito dinheiro, que está Quer fazer a mineralização. Querem destruir aquilo. Os povos à volta, nem os aldeias não querem, nem as câmaras. E vamos ver o que é que acontece, porque... Quem é essa facto, empresa? Eu não sei porque as pessoas procuravam, até há uma advogada a pesquisar para ver quem é que é atrás disso, mas ninguém sabe. Agora, a falar do BlackRock, eu não sei, mas isto é BlackRock ou não sei, eu não sei. O que eu sei é que o povo não querem, que aquela realmente vai ser muito devastadora do ambiente ali, do ecossistema. Há 5 espécies de morcegos protegidos pela lei que vivem naquela serra. Supostamente ninguém pode mexer no habitat deles. Agora, mas eles querem extrair o lítio lá. Da minha parte, obviamente, eu estou a dedicar as minhas talentos que é musical, e fizemos um filme que é Black Mountain Argmela, que é pôr outra vez, porque para mim, desculpa lá, é Roma outra vez. Então, somos os poderosos, nós queremos os minerais e vocês vão embora daqui. Eles desmantelizaram o castro antigo da Argmela. E o povo, no último stand, resistência, como foram desarmados pelos romanos, já não tinham armas, foram para os rios para buscar pedras que são encontradas ali numa raia de mais ou menos 50 ou 60 metros do castro, que parece que todos cabem na mão. Não são, é uma granito que não é da serra, portanto sabemos que vinha do rio lá embaixo, para atirar aos romanos. Portanto, e então, nós no filme, eu queria... Mas, ok, então o senhor já fez também esse filme? Já lançamos o filme Black Mountain Argmela. Black Mountain, ok. Sim. E então esta ideia de querer apropriar aquele espaço para a exploração do lítio já é algo que perdura há algum tempo. Já há muito tempo que isto anda assim a tentar ser explorado. Sim, mas é um sítio muito delicado, mas que o povo não quer. Mas quais é que poderiam ser porventura os benefícios de fazer essa exploração? Eles justificam aquilo, não é? Em termos de o mundo mais verde e isto tudo, e dá emprego, mas por ser uma energia mais verde, mais sustentável. Então vamos destruir um ecossistema, vamos poluir o Rio Zezer, que isto vai acontecer, não é? Expôs e tudo isso, domina o céu aberto. Vamos fazer isso para ter um mundo mais verde. Eis a questão. Vamos destruir a história que ainda não está descoberta ali, e vamos destruir um sítio que tem uma tesoura que dava, ou poderia dar uma via sustentável, não é? Rendimento ali para a região, uma coisa rara, ligado possivelmente aos povos antigos. 5 espécies de morcegos protegidas, que protejam nós que os morcegos são conhecidos, eles fazem reflorestação, protegem a agricultura. São primeira linha de defesa contra os vírus. Os morcegos? Sim. A sério? Sim. Olha, o Covid veio do morcego. Supostamente. 5 espécies de morcegos protegidos naquela serra, que são espetáculos, um animal espetacular, que é protegido pela lei, supostamente. Nós fizemos um documentário acerca deles, com experts no mundo. Em Vetonia Films, está este filme sobre os morcegos. Este é o Black Mountain, sim. Eu queria pôr as mulheres, porque a lenda do Serra é sobre uma guerreira que foi queimada viva em tempos romanos. Isto é some Game of Thrones shit. Isto é uma qualidade muito boa nesta produção. Fez isto independentemente? É que filmou?
Michael Severin, que é um editor de Suíça, que trabalha com a Endemol, é muito bom editor. Ele fez a direção do filme. O filme, a ideia foi minha, de pôr cavalo lusitana para pôr a guerreira, a mulher, ali na montanha outra vez, para defender a serra contra estes grandes que acham que começa com essa rapariga, porque é de Castelo Branco, ela é ligada, ela toca a duf mesmo. Esta é a Serra da Asmel, esta é historicamente... E é que produziu também o som, a soundtrack? Desculpa? É que produziu a sim, soundtrack? sim. A música é minha. É uma espécie de Hans Zimmer da Beira Baixa. Nós estamos a fazer um segundo agora, do Black Mountain. Mas isto já foi com a ideia de ser uma espécie de filme de intervenção contra a exploração. Sim, mas não pelo negativo, não pelo, pronto, as placas, não, mas mais sim subtil. pelo positivo, para mostrar Mais às subtil. pessoas a história, a importância desta parte. Vai para a uma segunda zona? parte agora. Não zona? acabou. Esta. Agora, uma senhora que é de barco, aquela aldeia. Isto é uma área enorme, pá. Yeah, é. Para destruir a nossa antiga fortaleza. Fizeram-nos viver nos vales mais abaixo, destruírem parte do nosso antigo norte e tornaram-nos escravos. Como sinal do seu poder, as prenderam e queimaram viva a nossa princesa. O som dos seus gritos de agonia sentis no ar. Por isso dizemos, no ar, quer ela. Boa soundtrack, tenho que dar o meu chapéu. Sim, exatamente. Isto parece uma cena do Interstellar. São os arofeiros de Beira Baixa. Para todas elas, sempre foi e será. Foram lá outra vez. E vou lá outra vez se for necessário, porque tem a ver com serras, não é? De região de Beira Baixa. E amanhã pode ser de Monfortinho ou de Penha Garcia, que eles decidam para, não é, destruir. São as turquesas. Realmente isto é mesmo estranho, não é? Destruir uma montanha completa, com história. Aquilo é com uma área tudo. enorme ali. Destruir tudo para fazer os carros Eles elétricos a trabalhar, não é? ir de baixo, assim, não sei quantos metros, assim, por baixo do rio. E vão pagar 800 euros mais o subsídio de alimentação e meter uns milhões no bolso. Não, está na moda os 125 euros, portanto não sei se... Aqui não, exatamente. O aqui não está feito com paus queimadas, porque queimaram aquilo em 2017, aquela ardeu tudo. Se calhar ainda foi um fogo propósito. posto, ainda foi um fogo posto. Ok. Houve Então há uma teoria de que o incêndio ali foi fogo posto. Já para... Sim. Este é o filme, com Michael Severin, que realmente fez a edição e filmou. Bem, queria dar os meus parabéns por lutar por causas. O senhor não é propriamente um português nascido, mas ter a coragem de fazer este tipo de iniciativas realmente é de louvar para preservar uma região inteira. Vou falar uma coisa sobre aquela. Nós estamos a fazer o segundo filme. Aconteceu uma coisa extraordinária, mas o que é verdade. Nós, esta vez, trouxemos mais cavalos lusitanos, que tem a ver com os guerreiros antigos, e chamamos as adafeiras, saíram dos... Tiveram que levarmos em jeeps, não é? 4x4, saíram as mulheres velhas, não todas velhas, mas as adafeiras, pronto, e eles começam espontaneamente a tocar a duf. Há um pássaro que eu sempre vi naquela serra, sempre acompanhou-me quando eu estive ali. Não era a águia, era o corvo. Mas sempre um ou dois deles. Quando tocaram as adufeiras, vieram 30 ou 40 corvos em cima das adufeiras e fizeram uma dança em cima deles.
Infelizmente, estes momentos vêm e não tens as câmaras prontas, portanto tentamos, mas não conseguimos, porque foi espontaneamente. O Santa Feira estava a aquecer, vieram os corvos em cima e toda a gente viram com os olhos, disse que nunca tinha sido visto as corvos. Mas o corvo simboliza a morte. Provavelmente foi Não um só, presságio, não só. É um mau sinal para aquilo que vem para aquele sítio. Não, esta é uma superstição, mas a corvo para mim é uma pássaro que sempre acompanhou-me naquela serra. E aliás, a serra espírito protetor da selva. característica pela morte da princesa que foi queimada viva pelos romanos. Portanto, talvez ali é que tem uma ligação até. Mas foram corvos que apareceram ali naquele dia que não tem explicação. Considera-se um ser espiritual? Sem dúvida. Foi para quem esteve ali e viu aquilo, não há dúvida que aquela foi uma coisa extraordinária, que foi um sinal de qualquer coisa. Era uma coisa extraordinária. Eu nunca vi mais de 2 ou 3 corvos, mas sempre vi corvos ali. Mas naquele dia apareceram, estava a fazer isso em cima das Ardeiras. Talvez gostaram da música. E a sua viagem pelos Açores vai-se prolongar? Pretende passar mais alguma temporada por cá? Ou é só algo passageiro? Por causa este ano já vim 3 vezes e eu espero que talvez no Natal possa ver outra vez. E vamos lá ver. Pá, eu gostava de conhecer mais ilhas. Já fui para Flores este ano. Agora vim primeira vez para Pico. Gostei muito. E eu sinto-me muito atraído pelas ilhas. Acho que há tesouros aqui fabulosas e eu sou caçador das tesouras. E sim, pela música, pela aventura. Tem um concerto amanhã. Eu vou tocar baixo. Como é que se chama a sua banda? A minha banda aqui, eu tenho um trio que se chama Tom Hamilton Trio. Portanto, é com Duarte Silva na bateria e Paulo Cunha a contrabaixo e baixo. E vão tocar onde? Não, amanhã vai ser no Café Central, mas não vai ser com este trio. Estou a produzir um trabalho de um outro, que é Zé João, e eu vou tocar baixo. E a nível de tudo o que é investimento nessa parte cultural, qual é a maior divergência que encontra entre a sua ascensão na Inglaterra e o contexto aqui em Portugal para novos artistas e novos músicos? Quais são as principais diferenças? Sente que há alguma diferença de Inglaterra e cá? Acho que pela ser músico, ser artista é muito difícil. Tem sempre os seus desafios. Sim. É preciso muita coragem, é preciso coragem para sonhar e encontrar uma maneira, porque não é fácil viver de música. Mas sente não é? que há eu digo isto porque a maior parte dos artistas em Portugal, e quando digo artistas não digo aqueles que são famosos ou que aparecem muita vez na televisão, Sim. mas digo principalmente aqueles que estão em ascensão ou que tentam seguir um caminho mais próprio, aqueles que é o seu trabalho, desde um conservatório ou desde Sim. uma aprendizagem, e se querem manter fiéis àquilo que produzem. Dizem que há uma falta de apoio a nível cultural e de facto, se nós formos rever isso em termos factuais, a nível de percentagem de orçamento despendido para a cultura em Portugal, é algo muito insignificante ou pouco significante, por assim dizer. Há diferença relativamente ao que se passa em Inglaterra, ou em Inglaterra também podemos fazer uma comparação que é semelhante, que também que a atenção dada é proporcional? Bem, na Inglaterra algumas coisas funcionam muito bem. O PRS, que é Performing Rights Society, em termos dos direitos de autores, isto funciona muito bem ali na Inglaterra, mas eu não sei exatamente como as coisas são agora. Agora não é nem na Inglaterra, como antigamente. Nos anos 70 era uma cultura de música que foi muito por causa não sei, certas coisas. Havia uma procura de música que era maior do que as bandas podiam fornecer. Então nasceram muitas bandas. Vamos ouvir aqui o Stand By Me. Espero que a Vitec não se importa. Isso foi assim. You are singing? Yeah. Hey, you have a nice voice, man. Vitec é uma empresa de audiovisual da Ilha Terceira. Gosto muito dessas coisas unplugged assim.
São grandes músicas. Músicos. Yeah, a mix between Mark Knopfler and Indiana Jones. That's cool, man. Eu acho que aqui nos Açores vocês têm muito gosto para música. Eu vou ter que quero discordar. falar isso. Eu vou ter que Ah, discordar. sério? Não, porque eu fico lixado, porque a minha playlist é maioritariamente de sons destes. E por exemplo, quando vão ao meu bar, tudo que é pessoal novo pede cada coisa, pá, muito comercial, funk, technos. Que não é que eu não desgoste e até encontro um contexto para ouvir esse tipo de músicas, mas a nível de conhecimento. Não. Entrevista ao top. Como é que vou dizer? São simplesmente muito chamados para aquilo que é um top chart no momento, Sim. para aquilo que Sim, vende sim. no momento E e não propriamente para a qualidade da produção musical e para a qualidade da música isto em é si. verdade, e cada vez mais é assim. São muito de qualidade impulsos e tudo o que é interessa catchy, Sim, principalmente sim. hoje. E eu acho que isso advém muito do facto da social media hoje em dia dar muito, valorizar muito, principalmente os algoritmos da social media valorizam muito aquilo que é catchy no Sim, short sim. short span. Não sei se Sim. me está a entender o que é que eu estou a eu dizer. entendo Então isso. tudo que é tem só um refrão catchy ou só Sim. uma frase catchy Sim, ou sim. com um palavrão ou com uma coisa que pá, fica no ouvido é o que o Sim. pessoal ouve. Embora aquilo seja uma música de 3 minutos e 50 em que repete exatamente a mesma coisa e que não tem qualidade musical nenhuma, nem é preciso ser um artista, por assim dizer, para Sim. o reproduzir, Sim. é a demanda das pessoas, é por esse tipo de produto. E isso revolta-me um bocado, sinceramente. Não é que me revolte, mas Ficas triste. fico triste, porque já ninguém aprecia o sol do Corfly Numb, mas se for agarrar a minha bunda ou uma cena assim, é algo de valor e enfim. Pois, quem é que quer ter um date com uma pessoa assim? Ninguém. Não consigo passar dos 15 minutos. Mas Tom, agradeço que tenhas vindo cá. Agradeço a tua amabilidade e disponibilidade para fazermos isto. Aliás, como conhecemos ontem e tu disponibilizaste logo para participar e também para contribuir para que pudéssemos ter conteúdo e ter aqui uma conversa. Aprendi imenso contigo. Prometo que vou ler o livro sobre aquele senhor que não sabia que existia. E desejo tudo bom na tua carreira musical, nos teus filmes, nos teus documentários, alguma coisa que possamos colaborar contigo. Estamos à disposição. E que surjam aí muitas mais ideias e que a tua intervenção de facto tenha impacto para que essas coisas não aconteçam e que não destruam a vida de pessoas e a história de uma comunidade inteira. Por isso, muito obrigado e tudo bom. Obrigado eu. Vamos fazer um brinde. Yeah. Não, estás seco.